Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. É com alegria que abraçamos carinhosamente a cada amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Muitos dizem que a adolescência é a pior fase da vida de uma pessoa. Você tem filhos adolescentes? Enfrenta problemas quanto à autoridade e educação de seu filho? Acha que seu filho não tem mais jeito? Na palestra de hoje, que tem por título Filhos Adolescentes, daremos alguns conselhos de como encarar essa fase tão delicada da vida da maioria dos jovens. O rei Davi teve muitos filhos. Ele enfrentou problemas gravíssimos com seus filhos. Caso de incesto, insubordinação e filha desonrada. Você pode até pensar, como pôde acontecer isso em tempos tão remotos? Seu filho Absalão fez um complô tão grande contra o pai que acabou morrendo muito jovem com seus longos cabelos emaranhados em uma árvore com muitos galhos. A lei de Deus é enfática. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Porém, na Bíblia encontramos também um conselho dado aos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6, verso 4. Fica, porém, a pergunta: como devo agir com meu filho adolescente? Ou como devo agir com minha filha adolescente? Em inglês, as pessoas da idade entre 13 e 19 anos são conhecidas como teens, e aqui no Brasil também. A palavra vem do antigo vocábulo teona, que significa ofensa, irritação e aflição. A palavra está também relacionada com os números entre 13 e 19, que terminam em inglês com a expressão teen. Na verdade, esses anos podem ser os mais dolorosos tanto para os pais quanto para os adolescentes. O adolescente quer ter uma liberdade que um adulto tem, porém ele não pode ter essa liberdade. Entretanto, ele já não pode ser tratado como uma criança. Quando o jovem chega à idade entre 15 e 16 anos, ele sente que tudo é proibido para ele. Não pode dirigir, não pode casar-se, abrir sua própria conta bancária, não pode tomar suas próprias decisões, parece que não pode nada. Na maioria das vezes, precisa do consentimento dos pais para fazer as coisas. E tudo isso contribui para atrapalhar o relacionamento entre adultos e adolescentes. E isso acontecerá até que o adolescente se torne adulto e possa tomar suas próprias decisões. Tem uma outra agravante. No início da adolescência, o jovem aceitava mais ou menos a autoridade dos pais, sem necessidade de muita persuasão. Aquela criança que costumava fazer dos pais heróis de sua vida, começa a questionar e se irrita com facilidade. Durante a adolescência, o jovem começa a rejeitar alguns valores de seus pais, suas ideias e controles, e passa a estabelecer os seus próprios limites. Para alguns jovens, esse processo ocorre nos primeiros anos da adolescência e para outros, esse processo chega mais tarde. O processo de estabelecer a própria identidade é um passo necessário para todo adolescente. Se não faz isso durante a adolescência, que é o momento oportuno, o mais provável é que acabe acontecendo mais tarde. A rebeldia normal levará o adolescente a uma vida adulta madura. Esse período construtivo o ajudará a se libertar de seus traços infantis e a desenvolver sua própria independência. Nessa fase, é difícil manter os canais de comunicação abertos. Muitas vezes poderá parecer que o relacionamento entre pais e filhos está fora de controle. Então, se isso tudo é normal, o que é anormal nessa fase da adolescência? A rebeldia anormal pode ser medida através de seu grau de intensidade e da frequência com que os ataques de rebeldia acontecem. A rebeldia anormal tira o jovem do caminho principal da vida e o força a andar por um caminho estreito, o que o leva a uma vida cheia de ódio e amargura.
Essa rebeldia anormal leva os jovens a se negarem a obedecer por qualquer razão. Em poucas palavras, a rebeldia anormal carrega consigo uma recusa total em obedecer normas. Leva o jovem a se vestir de maneira extravagante, brigar por nada, responder asperamente, a ter relações sexuais precoces e até a usar drogas. Quanto mais jovem é o adolescente, quando entra nessa fase, nesse estado de rebeldia anormal, mais difícil será para a família controlar a situação. Nenhum pai deve tentar manter o controle absoluto do destino de seu filho adolescente. Deus nos dá liberdade para tomar decisões e, como Ele, como Deus, devemos permitir que nossos adolescentes tenham a liberdade de tomar suas próprias decisões. Deus sempre nos recebe de braços abertos para nos perdoar. Da mesma maneira, devemos receber um filho que cometeu um erro. Deus nunca deixa de nos amar. E sendo que representamos a Deus diante de nossos filhos, devemos demonstrar esse tipo de amor incondicional e indestrutível mesmo em relação ao adolescente rebelde. Alguns princípios poderão servir de guia para atender o adolescente durante esse período. Primeiro, aprenda a se comunicar. Abandone as regras verbais. Não desafie seu filho na frente de estranhos. Os gritos apenas enfraquecem a autoridade e o deixarão deprimido e esgotado. Tente agir imediatamente depois do fato ocorrido, senão você perderá o controle. Segundo, aprenda a pedir desculpas. Se você sentir que errou, não hesite em dizer que errou e que está arrependido. Os pais que pedem sinceras desculpas ganham 1 ponto com o filho adolescente. Essa atitude pode fortalecer o respeito que ele tem por você e estreitar os laços que estavam se enfraquecendo. Terceiro, estabeleça limites. Diga-lhe que está crescendo e que logo poderá agir por conta própria. Isso não significa que agora poderá fazer o que bem entender em casa. Todos devem respeitar as regras da casa. Entretanto, você deve explicar quais são as regras. Fale calmamente que se ele desrespeitar as regras da casa, você tomará algumas medidas drásticas. E quarto, fale com amor. Manifeste o amor que sente e diga a ele da sua preocupação quanto ao seu futuro. Diga-lhe também que deseja ter um lar feliz durante o tempo que ainda vão ficar juntos como família. Convide-o para viver em paz e não em guerra. Pode não parecer fácil ter filhos adolescentes, porém, contamos com um Pai maravilhoso que está disposto a nos ajudar se assim nós quisermos. Confie todos os seus problemas ao nosso Pai que está no céu. Eu queria que você ficasse do tamanho de um pezinho de feijão, pra lhe dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração, pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar e para sempre inocente, pra jamais deixar de sonhar. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino. Já não sou mais seu herói. É que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, ó Pai bondoso, toma conta do moço, que o sorriso de criança volte sempre me abraçar. Pois parece que foi ontem
que você chorando veio me contar que caiu lá na calçada, queria um beijo pra poder sarar. Tudo isso vou lembrando, são coisinhas tão normais. Fico triste só pensando que esse tempo não volta mais. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino. Já não sou mais seu herói. E é que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, ó Pai bondoso, toma conta do meu rosto, que o sorriso de criança volte sempre me abraçar. Obrigado, Fernando. Eu quero louvar a Deus pelos filhos, independente da idade deles, porque os filhos são um presente maravilhoso de Deus para nós. Pais, amem os filhos em todas as ocasiões, como Deus, o nosso Pai, nos ama. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome pelos filhos. Ajuda-nos para que possamos criá-los nos Teus caminhos e um dia possamos dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 0800 707 7095. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Telefone agora mesmo para 0800 707 7095. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Fique agora com o abraço carinhoso de A Voz da Profecia, a palavra de Deus ao seu coração. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.